Aleluias. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Boa noite a todos os irmãos. Aleluias. Nós vamos nessa noite, aleluias, glória a Deus. Nós vamos iniciar mais um Café com Palavra. Amém. A todos muito boa noite. Aleluias. Deixa eu só terminar de compartilhar aqui. Glória a Deus. Já vamos iniciar o nosso estudo, amém? Vou colocar aqui no grupo. Vou postar lá no grupo Café com Palavra, viu? Você que ainda não se inscreveu, não se tornou membro lá, né? Do nosso grupo, né? Café com Palavra, ajuda este grupo a crescer. Futuramente nós queremos fazer a transmissão por lá, né? E eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado. Estamos aí próximo de 2.000 membros. E nós queremos alcançar um número maior de pessoas, né? Para que a palavra de Deus ela chegue onde ela tem que chegar. Amém, irmãos? Agora sim, oficial. Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Desejar uma boa noite para todos. E um ótimo estudo para nós. Amém? Nosso tema de hoje é iniciar esse estudo de hoje, irmãos. Olha, maravilhoso. Você que tem aí o chamado de intercessão ou quer conhecer mais sobre intercessão. Aleluias, amém? Evangelista Samara Xavier diz aí, empolgada para o tema desta noite, é forte. Aleluias. Realmente um tema muito forte e muito lindo, né? A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos os irmãos que estão entrando aí, pastores, pastoras, evangelistas, missionários, né? Família MTR, amigos, parentes. Glória a Deus, vai subir no coração aí. Um abraço, um beijo para todos os irmãos. Amém? Bom, nós vamos falar nessa noite nós vamos iniciar aqui a escola de intercessão. Eu tinha programado algo mais para iniciar hoje, até mesmo aí juntamente com o evangelista, né, Samara, mas hoje nós não tivemos esse tempo hábil, né, para fazermos juntas, mas em nome de Jesus, eu acredito que na próxima, né, no próximo Café com Palavra ela vai estar aí comigo, nós vamos desenvolver juntamente esse tema, tá? Intercessão. Quero também convidar você, glória a Deus, né, a comentar, tá bom, irmão? Coloca os seus comentários aí, durante o estudo, durante a ministração. Se você tiver dúvida, vai colocando tua dúvida também. Da mesma maneira, compartilha com outras pessoas, convide pessoas que você conhece, sabe, que tem esse chamado, né, que gosta de ouvir a palavra de Deus, né, que seja adepto ao nosso programa, aí, ao nosso estudo, né, glória a Deus. Dá um tempinho, dá um tempo de você ainda chamá-lo, marcá-lo, tá? Pode ir marcando também aí no comentário, vai colocando o nome, e automaticamente as pessoas vão entrando, tá bom? Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo aí tudo direitinho? Tá tudo certinho? O áudio, a imagem? Então nós vamos iniciar, tá? Como nós vamos falar acerca de intercessão, não tem como nós iniciarmos esse estudo sem antes orarmos, tá? Nós vamos orar para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que o nome do Senhor seja glorificado nesta noite, para que vidas sejam impactadas por este estudo, que este estudo venha edificar muito a tua vida. Amém? Soberano Deus eterno, Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Pai querido, nós estamos iniciando mais um Café com Palavra. Que seja, Senhor, meu Deus, tudo direcionado pelo Teu Santo Espírito. Que seja, Pai querido e Pai amado, tudo conforme o Senhor quer. Seja feita a Tua vontade, Senhor, meu Deus, assim na terra como também no céu. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que Tu possa fazer da Tua visitação sobre nossas vidas. Aleluias.
que tu possa nos esclarecer a luz da tua palavra, nos traga a iluminação da tua palavra, e que isso venha a ser para crescimento, para edificação das nossas vidas, de Jesus. Que tem pedido de oração, nós vamos terminar essa live também com intercessão, tá? Com um período de intercessão, então vai colocando seus pedidos de oração aí. Ao final da live nós vamos orar, e eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado, tá? Para você que nunca entrou no Café com Palavra e está entrando, primeira vez nesse dia de hoje, coloca aí, pastor, é a primeira vez que eu entro, né? E nós vamos saudar você aí com a paz do Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá, intercessão. A palavra intercessão realmente vem do verbo interceder, tá? O interceder é colocar-se entre. Um tempo atrás eu estava dando um estudo num grupo de oração e o Senhor me dirigiu a dar uma instrução, né, para aquele grupo, e o nome do Senhor foi glorificado. Nós tivemos pessoas que elas entram neste campo de guerra, né? Elas entram nessa dimensão muitas das vezes, entendimento, né, do que é ser o intercessor, né, e da importância que o intercessor tem, não só no reino de Deus, como na vida, né, das pessoas, e também o teu papel, né, a importância do teu papel como intercessor sobre a vida das pessoas, tá? Sobre o reino de Deus. Amém? Então vamos lá, eu falo que intercessão, e eu até ministrei isso lá no grupo, e eu falei que ser intercessor é um chamado, né? A pessoa que é intercessora, se tiver algum intercessor aí, em nome de Jesus, coloque aí, pastor, eu já exerço essa função, né? Esse ministério, tenho esse chamado, Deus já usou pessoas chamado, coloque aí, eu quero te conhecer, amém? Louvado seja Deus. E também eu acredito que essa escola de intercessor vai ser de grande valia, amém? Para a tua vida, e vai te trazer crescimento, vai te trazer uma orientação, dominar a tua vida, exercer esse ministério com mais ênfase, né? Amém? É muito bom quando a gente exerce algo que a gente entende, né? Que a gente entende a importância, que a gente entende a dimensão. Nós fazemos com muito mais graça, né? Com muito mais responsabilidade. É isso. Achei a palavra certa. Você vai entender, né, durante esse tempo de estudo. Não vai ser só um dia, tá bom? É uma escola de intercessão, então nós vamos fazer quantos dias forem necessários para que a gente esgote totalmente este assunto acerca da intercessão. E já vou logo te dizendo, aleluias, que tem assunto, amém? Tem assunto para a gente compartilhar aqui com você, para nós enfatizarmos aqui com você, amém? Louvado seja Deus. O primeiro assunto que nós vamos tratar é acerca da prioridade da intercessão, né? A prioridade. Qual que é a prioridade para você ser um intercessor? Né? O que nós temos que priorizar para sermos um bom intercessor, né? Primeiramente é o nosso relacionamento de amor com Deus, tá? Então a prioridade deste ministério, desse chamado de intercessão, é o relacionamento com Deus. Partindo desse princípio do relacionamento com Deus, desse relacionamento de amor, você vai entender, aleluias, né? A importância de você ser o intercessor. Porque o intercessor, irmão, contrário do que algumas pessoas entendem, o intercessor, ele não intercede somente por pessoas que ele conhece, né? O intercessor também, ele não ora somente por pessoas que ele tem afinidade. O ministério de intercessão, ele vai muito além disso. O ministério de intercessão, louvado seja Deus,
ele atribui a um reino. Então você busca pelo reino. Eu vou até além, você vai entender isso um pouquinho mais para frente do nosso estudo, quando nós falarmos acerca do porquê, né, do plano de intercessão, tá bom? Então tá lá, a primeira coisa que nós temos que entender é que para sermos bons intercessores, nós temos que priorizar o nosso relacionamento com Deus. Por quê, pastora? Dentro desse estudo, amém? Você se sinta à vontade para participar, para comentar, tá bom? O porquê que você acha que o nosso relacionamento com Deus seria prioritário para você exercer uma boa intercessão? Se você quiser comentar, louvado seja Deus, eu vou dividir isso com você, tá bom? Então, o porquê? Tá aí a minha pergunta. O porquê que o relacionamento com Deus é o princípio, né? É a prioridade no ministério de intercessão. Vamos lá, vamos esperar alguém comentar. Amém? Por que você acha que é importante? Louvado seja Deus. E é de extrema importância, né? Porque imagina você é um intercessor. Então você é aquela pessoa que coloca-se entre o que, pastora? Entre uma determinada situação ou entre a pessoa e Deus. Então você vai ser um intermediador, né? Um intermediador que eu digo não que você vai representar esta pessoa. Não. A Bíblia diz que o véu se rasgou. Amém? O véu se rasgou e você tem um acesso direto com Deus. Porém, o intercessor é aquele que guerreia, né, no mundo espiritual, em prol daquela situação, em prol daquele pedido, em prol daquela pessoa. E você sendo um intercessor, você sendo um intermediador, como que você vai fazer, por exemplo, quando alguém vai advogar, por exemplo, ela precisa interagir com o cliente, né? Ela precisa conhecer da história do cliente, ela precisa interagir, ela precisa agir de sinceridade, e esse cliente também de sinceridade para com ela, para que eles venham, eles tenham esse relacionamento para que ela possa defendê-lo, né? Diante de um juiz, diante de uma situação, diante de uma causa. Tá? O intercessor não é diferente. Primeiro que você precisa, para você se achegar, né, diante de Deus, como intercessor, você precisa ter essa comunhão, esse relacionamento com Deus, né? Como você vai pedir algo para alguém, né, se você não a conhece, se você não tem intimidade para fazê-lo isso, tá? Então, o intercessor, ele tem este papel, né? Ele tem essa importância. Louvado seja Deus, tá? É mais ou menos como se você vai pedir algo para alguém e você está descredibilizado diante dessa pessoa. Como que você vai chegar e vai pedir algo para essa pessoa estando descredibilizado, estando afastado, né? Estando longe. Amém? Então, tá ali. Diaconisa Marilei está dizendo, porque quanto mais intimidade nós tivermos com o Espírito Santo, ele irá nos mostrar o que verdadeiramente é necessário intercedermos e orarmos. Amém? Aí a colocação da Marileite, louvado seja Deus. A irmã Vilma está colocando de estar revestida. Todas essas colocações são louváveis, mas a resposta exata seria isso mesmo, né? Você entrar diante de alguém e você primeiro não cair na graça dessa pessoa. Lembra de quando a rainha Esther, né? Ela precisa se achegar diante do rei, né? Para que ela venha a pedir em favor do povo dela. Ela primeiro faz toda uma preparação, né? Ela se prepara, louvado seja Deus, né? Para que ela caísse na graça do rei, né? Para que o rei estendesse diante dela o mastro, né? E permitindo que ela se aproximasse para falar com ele, né? Então,
trazendo para esta colocação da intercessão, é mais ou menos isso mesmo. Então nós precisamos cair na graça de Deus, para que Ele nos ouça, para que o Senhor Ele intervenha com relação à nossa petição, né? Então ser um intercessor, ele visa atender uma necessidade de Deus. Tem uma segunda colocação também. Primeiro, partindo do princípio de relacionarmos com Deus, né? Que é a prioridade da intercessão. E o porquê que é importante a intercessão, né? Na verdade, assim, irmãos, Deus, Ele conta, olha isso, Deus, Ele conta com pessoas que intercedam a partir da perspectiva dEle, tá? Então, a partir da perspectiva dele quem? Do próprio Deus. Então, quando nós intercedemos, assim, um intercessor, para que ele seja ouvido, para que a oração dele seja atendida, né? Para que o pedido dele, louvado seja Deus, seja ouvido diante de Deus, esse pedido ele precisa primeiramente estar no centro da vontade de Deus. Este pedido ele precisa vir de acordo com a vontade do próprio Deus. Amém? Porque Deus tem um plano, né, já pré-estabelecido para a vida de todos. Porém, quando nós intercedemos diante, você fala assim, então, pastora, se Deus tem um plano, então por que nós temos que pedir, né? Se Deus tem um plano. É por isso que nós somos chamados de intercessores. Então, nós vamos pedir a misericórdia de Deus para que assim seja feito, para que aquela pessoa que precisa alcançar, né, aquela petição, ela alcance o favor de Deus. E isso nós podemos fazer intercedendo e pedindo para que aquilo esteja no centro da vontade do nosso Deus. Amém? Para que assim Ele o faça sobre a vida daquela pessoa. Um exemplo, quando você pede a cura, por exemplo, de alguém, né? Nós precisamos pedir para que o Senhor opere com cura, né? Até para cura, irmão, a gente precisa pedir se seja feita a vontade de Deus, né? Algumas pessoas me pedem oração e falam, pastora, ora a Deus, né? Pela vida, pela saúde, às vezes pessoas que estão hospitalizadas, que estão ali realmente à beira da morte. E quando a gente vai orar, eu sempre peço que seja feita a vontade de Deus. Eu falo, Senhor, que seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como no céu, né? Mas todavia que esteja esse pedido, esteja essa petição, Senhor, né? Ao centro da tua vontade, porque daí ela vai ser ouvida, né? E vai atender a perspectiva de Deus, tá bom? Então, quando nós oramos, quando o intercessor ora, ele ora em concordância com Deus, né? A gente jamais entra na presença de Deus pedindo algo que contraria a sua vontade. Mas quando nós entramos na presença, nós pedimos, né? Primeiro a gente tem que entrar diante do Senhor com humildade, né? Nós pedimos, Senhor, né? Que seja feita a sua vontade, já é um ato de humildade, né? Senhor, eu te peço, né? Senhor, eu intercedo pela vida de fulano, de ciclano, né? Que o Senhor venha em favor dessa pessoa, se assim for a tua vontade, né? Que a vontade dessa pessoa venha alinhar ao centro da vontade de Deus. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu falo, quando você for pedir algo para Deus, você precisa alinhar o seu pensamento, você precisa alinhar essa petição ao centro da vontade de Deus. Alinha os seus pensamentos com os pensamentos de Deus, né? E de certo a sua petição ela será ouvida, né? Uma certa feita uma pessoa me falou, pastora, qual que é o tipo de oração que Deus ouve? A oração que Deus ouve é aquela que está dentro da expectativa dele, dentro do plano dele. Amém? Louvado seja Deus. Então Deus conta com pessoas que intercedam a partir da perspectiva dele. Então, não entrar na presença de Deus pedindo algo que seja da sua vontade, mas que seja da vontade dele. Amém? Depois, o resultado deste relacionamento entre você, que é o intercessor, e Deus, trará vitória para a vida de muitas pessoas. Olha por que é importante você priorizar o teu relacionamento de amor com Deus, né? Porque você vai ser ouvido, né? Você tem certeza, o intercessor, ele sabe que ele tem credibilidade com o Senhor, né?
Já pensou você entrar e pedir a mesma coisa? Assim, eu me sinto incomodada quando eu tenho que pedir algo para alguém que eu não vejo há muito tempo. Você não vê aquela pessoa há muito tempo, você não liga, né? Você não está próximo. E aí quando surge uma necessidade, aí você fica até meio que coagido, né? De ligar e, tudo bem, então, você poderia fazer isso por mim, né? Então assim, eu não tenho relacionamento, então eu posso ouvir um não daquela pessoa, né? Aquela pessoa pode não se mover, né, de compaixão pelo meu pedido. Então, nessa questão do relacionamento com Deus, é mais ou menos isso. Às vezes tem pessoas que só entram diante de Deus, não estou falando só de intercessão por outras pessoas, não, tá? Às vezes por nós mesmos. Então, às vezes nós temos esse hábito de entrar na presença de Deus, de buscar a presença de Deus somente para pedir aquilo que é do nosso, né? Aquilo que é para nosso benefício. Aquilo que é do nosso interesse, né? Aquilo que vai nos beneficiar. Amém? A evangelista Samara está dizendo aí, a base da intercessão é a oração. Né? A oração nada mais é do que a nossa conversa com Deus, que nos leva a um relacionamento mais profundo. E esse relacionamento vai te dar a certeza de que o Senhor te responderá. Então, é o que a gente acabou de colocar aqui, tá? Então, como você vai pedir algo para alguém que você não tem intimidade? Então, partindo do princípio de que a intercessão ela funciona através da oração, você vai orar a alguém, né? Essa oração ela vai ser direcionada a alguém, que é o nosso Deus, né? E à medida que você não tem essa intimidade com Deus, né? Então, o objetivo da intercessão, ela já é interrompida à medida que você não tem esse relacionamento, tá bom? A intercessão, você vê que é muito comum, às vezes a pessoa pedir oração para você. Às vezes a pessoa pede oração porque ela sabe que você tem uma vida de oração, primeiramente, e ela pede oração porque ela sabe do seu compromisso, né, com Deus. Sabe que você tem esse relacionamento com Deus. Às vezes tem pessoas que até falam, Deus vai ouvir mais você do que eu, porque a pessoa se sente em falta com Deus. Entende isso? A pessoa, de uma maneira errônea, né, porque é só você se adentrar a intimidade com o Senhor. O Senhor ele não faz acepção de pessoas, da mesma maneira que ele me ouve, ele também pode te ouvir. Mas lógico, né? Tem sempre aqueles filhos que você sabe que, né, tem intimidade com Deus, e quem tem intimidade com Deus ouve voz de Deus. Quem tem intimidade com Deus tem crédito com Deus. Eu estou falando de credibilidade. Amém? Louvado seja Deus. Ela deve se tornar uma paixão, a intercessão. Tá? Na verdade, a intercessão ela é um estilo de vida. Olha que interessante isso aqui. A intercessão é um estilo de vida. Eu gostaria até que as minhas assessoras aí anotassem isso, bem grifado, né? Que a intercessão ela deve se tornar um estilo de vida. Por quê? O estilo de vida de oração, tá? Então, realmente de oração, de intimidade com Deus. E isso se torna muito comum. O intercessor, ele tem isso dentro dele. Irmão, ele pode não conhecer, ele pode não estar... Mas à medida que chegou aquela necessidade para ele, aquilo flui dele naturalmente, né? Aquilo flui da pessoa naturalmente. Naturalmente, ela quer intervir, naturalmente ela quer ajudar, naturalmente ela quer já se interpor. Lembra que eu falei? Intercessão é interpor, é colocar-se entre, né? Aquela causa, aquela pessoa e o nosso Deus, né? Amém? E o intercessor, ele sabe o relacionamento que ele tem com Deus. É lindo isso, né? É lindo demais. Ele sabe que se ele entrar na presença do Pai, né, pedindo, né, o Pai vai ouvi-lo. É lindo isso demais. Então ela deve se tornar um estilo de vida. Isso é apaixonante. A pessoa sentir essa alegria de fazer isso. Por isso que eu digo a prioridade da intercessão, ela parte a partir do relacionamento de amor com Deus, porque à medida que nós nos relacionamos com Deus, nós entendemos o amor de Deus
e vivemos o amor de Deus, nós começamos a nos tornarmos parecidos. Olha isso, não é parecidos que eu quero ser igual a Deus, não, irmãos, entenda isso. Nós queremos ser parecidos à medida da sensibilidade, da compaixão, né? Da compaixão, porque Deus é um Deus de amor, né? E o intercessor, ele age, ele intercede com uma atitude de amor, né? Então, nós amamos, e o amor, escuta isso, o amor, ele é atitude, amém? Atitude, irmãos, eu falo assim que às vezes você passa, você vê uma pessoa, por exemplo, caída, uma pessoa que é morador de rua, aquilo dói no coração, a vontade, sabe? Aí a primeira coisa, isso é automático, é estilo de vida mesmo, é automático. Primeiro, eu posso estar em qualquer lugar, a minha vontade era de e trazer tudo para minha casa, né? Só que assim, a primeira coisa que surge em nós é, eu estendo as mãos, esteja onde eu estiver, eu estendo a mão e eu falo, Senhor, alcança, Senhor, muda, sabe? Senhor, muda, tira dessa condição, Senhor. Você está intercedendo, você é um intercessor, você nem conhece, às vezes você não vê rosto, você não sabe quem é que está ali, né? Às vezes eu vejo pessoas emboladas, que nem essa chuva, né? A gente está dentro de casa, né? Estamos aqui, e essas pessoas que às vezes estão na rua, né? Aí você intercede, você passa, você vê, você fala, meu Deus, né? Deus muda essa história, Deus muda a vida. É muito lindo isso, amém? Então isso flui muito naturalmente da vida de um intercessor, tá bom? Deixa eu ver aqui, que eu vi um comentário. Louvado seja Deus. Intercessão, o irmão Júnior Ruas, ele está dizendo, intercessão é um ato de amor. Você deixa os seus problemas de lado para clamar pelo problema do irmão. Realmente é isso. A necessidade do outro se torna uma motivação para a sua busca. É lindo. Motivação. Então, o evangelista entrou aí num dos próximos tópicos. Qual que é a sua motivação? O intercessor, ele precisa encontrar uma motivação. Essa motivação ele encontra através do poder de Deus, não é? O poder do amor. Ele encontra essa motivação por ele manifestar amor. Lembra que uma certa feita eu disse que Jesus amou, né? Jesus não amou por sentimento, né? Mas Jesus amou com atitude, né? Jesus ele se colocou diante do pecado das pessoas, ele morreu por pessoas que ele nem ao menos conhecia, né? Isso é uma atitude de amor, isso é o poder do amor, é a motivação, né, da intercessão, né? Jesus é o nosso intercessor, ele que intercede, né? Ele foi o nosso intermediador, né, entre nosso pecado e Deus. Jesus se colocou entre nós e Deus, né? Ele tomou para si as nossas dores, tomou para si as nossas transgressões, tomou para si o nosso pecado, né? Para poder nos defender diante de Deus. Coisa linda, né? Então, por isso que nós temos que partir deste amor, tá? Motivação para sermos intercessores, para nos colocarmos como intercessores, a motivação é o amor, tá bom? Então, vamos lá. O plano da intercessão. Nós falamos sobre a prioridade, certo? Então, a prioridade da intercessão é relacionamento de amor com Deus e nos motivarmos através do poder do amor. Amém? Agora eu quero falar sobre o plano da intercessão. O plano da intercessão é o plano de Deus. Então nós vamos... o plano de Deus é de trabalhar na terra. Irmão, Deus tem este prazer, Deus tem essa motivação. Todas as vezes que a pessoa se dirige a alguém e diz, tem um plano de Deus na tua vida, o plano de Deus vai ser sempre bom. Sempre. O plano de Deus é bom. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é sempre para nos beneficiar. Ainda que às vezes pareça o contrário, né? Mas é puramente para nos beneficiar. O prazer de Deus, por ele ser um Deus de amor, o plano dele sempre vai ser bom para as nossas vidas. Amém? Então, esse plano de Deus é de trabalhar na terra. Como que Deus
age com esse plano na terra, usando a mim, usando a você, como intercessor, como intermediador. O Senhor nos usa como intermediador. Olha que lindo isso, olha que responsabilidade. Deus levanta intercessores. Eu falo que as pessoas entenderem, elas vão entender a intercessão como um ministério, e é um ministério, né? É lindo demais. E para você exercer esse ministério, você precisa conhecê-lo, né? E conhecer a importância que você tem no reino de Deus. Você precisa conhecer a importância da confiança de Deus para com a tua vida, sendo um intercessor na vida de pessoas, tá? É que eu falo que muitas pessoas precisam entender. Então, qual que é o plano de intercessão? Deus levanta pessoas. Uma certa feita, eu disse isso, que eu tinha uma visão de uma mulher na minha mente, e na madrugada eu orava por aquela pessoa. Sempre o Senhor trazia ela na minha mente e eu orava. E é lindo demais, é lindo demais. Tem até uma pessoa aí na live que Deus levantou quando eu estava doente, quando eu estava enferma com Covid. Deus levantou ele como intercessor para com a minha vida, que é o missionário Emílio. Está nos assistindo aí. Louvado seja Deus. Deus levantou a vida deste homem. E eu lembro que eu estava lá no leito, né? Eu estava lá no meu isolamento. Já estava alguns dias lá no isolamento. E assim, né? Recebendo carinho das pessoas e tudo. E muitas pessoas se colocaram a orar pela minha vida. E uma dessas pessoas foi o missionário. Ele chegou a me ligar, ele disse que Deus colocou esse desejo no coração dele. Ele me ligou juntamente com a esposa e disse: eu preciso orar por você, porque Deus me direcionou a orar por você. E foi lindo demais, né? Penso numa oração que veio ao encontro da minha necessidade, né? Veio ao encontro do meu coração, me fortaleceu, me levantou. Louva a Deus pela vida dele. A Bíblia diz que no momento da angústia a gente faz irmãos, né? A gente ganha irmão, faz amigos e ganha irmãos. Amém? Então, não só ele, como tantas outras pessoas que oraram, mas ele foi uma das pessoas, eu ganhei muitos amigos que eu não conhecia, pessoas que Deus levantou para interceder, né, pela minha vida sem me conhecer. Ele não me conhecia, né? Estava lá do outro lado do mundo, lá da República Dominicana, né? E Deus impulsionou ele a orar por mim. Amém? Então, essa mulher também que sempre aparecia nas minhas orações, eu falava ainda, eu dizia assim: Senhor, eu não conheço, mas o Senhor conhece, né? Faça da tua visitação. E ali eu orava para a vida dela. E uma certa feita eu encontrei essa pessoa, né? Eu encontrei essa pessoa e a impressão é que eu já conhecia. Eu falei: mas eu te conheço de algum lugar. E ela, então, assim. E depois, no final da conversa, eu percebi que era aquela mulher da minha oração. Realmente eu não conhecia ela de lugar nenhum, mas eu conhecia porque Deus me fez conhecer. Então é lindo demais. E aí o mistério de Deus se desenrolou mesmo, né, sobre a vida daquela moça. Foi lindo, mas eu já orava por ela sem conhecê-la. Amém? Então o plano da intercessão, Deus nos usa, né? Deus nos usa aqui na terra para intercedermos por pessoas, por situações, né? Por exemplo, por quem ou por que interceder? Olha, um dos planos da intercessão, tá? Cura de uma nação. Eu vou agora citar alguns versículos. E se você quiser anotar e puder anotar, eu sei que tem alguns irmãos aí que tem o caderninho do Café com Palavra, amém? Que anota os estudos, né? Tem anotado aí, tem sido de grande valia. Então, você que queira anotar, louvado seja Deus, tá aí. Para cura de uma nação, por exemplo. 2 Crônicas 7,14. Eu quero ler com você. Se as meninas puderem anotar aí, por favor. 2 Crônicas 7,14. Cura de uma nação. Por exemplo, nós estamos num tempo, irmãos, que esta palavra ela vem de encontro ao nosso coração. Olha que coisa forte. E às vezes nós não entendemos. Olha isso aqui. Olha que Deus vai... Olha isso, irmão. Que coisa tremenda. 7,14. Olha o que diz a palavra. Ó.
Ele fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa linda, que Deus está fazendo uma promessa para Salomão, né? Pela segunda vez ali Deus faz promessa para Salomão e ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né? Então, olha que coisa linda. Quando uma nação se converte ao Senhor, quando uma nação se volta ao Senhor, Deus move o céu. Deus move o céu em favor dessa nação. Irmãos, isso é muito forte. Cura de uma nação, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome... Lembra que no início dessa pandemia, as pessoas oravam em prédios? Lembra disso? Ou louvavam, né? Era feita aquelas combinações, as pessoas combinavam, olha, todos vamos orar ao mesmo tempo, né? Das suas casas, dos seus lares, das suas janelas, dos seus prédios. Nós vamos louvar, lembra? Quando eles louvaram, porque ele vive. Irmão, isso daí diante de Deus, ele olha dos altos céus, ele vê uma nação, ele vê um povo. Isso assim foi nacional, né? Isso foi aqui no nosso país, mas foi a nível nacional, né? E é um povo, é uma nação. Você imagina isso como não moveu o coração de Deus, né? Mas o problema do povo de Deus é o esfriamento, né? Então é a falta de constância, né? Isso não criou-se uma constância, né? Então o povo fez isso no começo porque estava assustado, porque isso, mas no céu, irmão, isso teve uma propagação, uma coisa tão linda no céu que você nem imagina, né? Realmente nós estávamos cumprindo isso aqui. Nós estávamos como intercessores por uma nação. Olha isso, né? Todos juntos, né? Orando, clamando, a oração, o louvor também sobe como oração de nosso Deus, né? Então eles estavam declarando o amor a Deus, declarando, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, né? É o que a gente mais ouvia, um dos louvores que mais propagou aí. Então, isso diante de Deus, irmão, sobe como uma intercessão, sobe como uma fumaça de glória, uma fumaça de adoração. Amém? Sobe como incenso suave às narinas do nosso Deus. O Senhor vai olhar dos altos céus e vai dizer: olha, tem um povo me clamando, tem um povo orando. Irmão, se a gente entendesse isso, meu Deus, que coisa linda. Grupos de oração, isso também se tornou muito corriqueiro, muito embora, né? Alguns não fazem isso com seriedade, fazem isso para se propagar, ou fazem isso simplesmente para, né, como um grupo de amigos, de amizade. Não. Esses grupos de oração, eu mesmo devo ter uns 10 grupos de oração que as pessoas me colocam, né, nesses grupos, e a gente vai intercedendo, a gente vai orando. Irmão, é impressionante como Deus vai operando. Então, tem alguns grupos sérios, né, alguns grupos que são idôneos, que realmente são homens e mulheres de Deus, e ali é colocada aquela causa naquele grupo, e a gente ora mesmo, a gente ora, não pode pôr figurinha, né, mensagenzinha, não, é só oração. E aí a gente vai vendo os testemunhos, né, de cura. E um desses grupos mesmo que eu participo foi uma pessoa que me colocou, uma pastora amiga, que me colocou nesse grupo quando eu estava doente e pediu oração neste grupo. Olha, ora para a vida pastorear e tal. No começo era muito assustador, né, essa história de Covid. Eu fui uma das primeiras a pegar esse Covid logo. Então as pessoas tinham medo, né. E eu também, né, tive medo, mas o nome do Senhor foi glorificado e eu creio que Deus ouviu a oração dos santos. Amém? Segunda questão, receber bênção da aliança. Olha, para receber bênção da aliança com Deus. Deuteronômio 28. Eu vou ler aqui com vocês, Deuteronômio 28. Olha que coisa linda. Deixa eu ler aqui.
28, ó. Olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí ele diz assim, olha, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, da criação das tuas vacas, dos rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Coisa linda, né? Então, receber bênçãos da aliança com Deus. Amém? Quando você ora, quando você intercede, né? O plano da intercessão, amém? Se atentamente nós ouvirmos, aleluias, né? A voz do Senhor e aplicarmos, né? Louvado seja Deus. Também o plano da intercessão, viver uma vida longa. Olha só o que ele diz também em Deuteronômio 5, aí nesse mesmo livro, no 5, a partir do 16, ele fala assim, olha isso que forte. Ele fala, honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que te prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que dá o Senhor teu Deus. Amém? Então aqui ele está dizendo, né, a repetição dos 10 mandamentos. E um deles é honrar pai e mãe. Né? Então, o plano da intercessão. Olha que coisa linda. Então, quando nós intercedemos, né, por pessoas, quando nós intercedemos, quando nós oramos, é a maioria de pessoas. Por exemplo, quando você intercede por um filho, né, que não honra o pai, que não obedece, né, que despreza os ensinamentos de um pai, né, você sabe que aquela pessoa, você sabe o caminho daquela pessoa, você sabe o fim daquela pessoa, né? Olha só, os dias dela vão ser encurtados sobre a terra. Então, quando você ora por um filho que está andando em desobediência, né, quando você clama, né, para que aquela pessoa abra um entendimento, para que ela venha honrar pai e mãe, você tá participando, você está sendo participante da história de vida daquela pessoa, né, intercedendo, uma coisa dura, né? Às vezes você olha, e assim, quando você é um intercessor, você está de fora da situação, né? Você está de fora da situação e você vê diferente da pessoa que está na situação. Você fala, meu Deus, se essa pessoa tivesse um entendimento, se essa pessoa tivesse com a visão apurada do que ela está fazendo ou do que pode acontecer com ela, a gente acaba intercedendo para que Deus mude aquela situação, para que Deus mude aquela história, tá bom? Então vamos lá, ó, proteção do mal. Olha, Salmo 91, a proteção de intercessão, quando nós intercedemos, quando você intercede, né? Quando você ora, quando você clama, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi, o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás segura. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem inseto que voe de dia, né? Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Proteção do mal, Salmos 91. Então, quando você intercede pela vida de uma pessoa, para que ela se refugie em Deus, para que ela entenda, aleluias, que a vida dela só vai estar guardada, só vai estar em segurança, ela estando no Senhor, né? É a coisa mais linda. E você, como intercessor, você ora, né, pedindo proteção do mal, tá bom? O intercessor também, ele ora pelo perdão dos pecados das pessoas. Olha isso, irmão, você se interpõe entre o pecado de uma pessoa. Você vê várias passagens bíblicas, né?
e os profetas, que também eram intercessores, eles faziam isso, né? Eles ofereciam ali os sacrifícios, eles ofereciam holocausto diante do Senhor, intermediando ali, né? E tentando amenizar o pecado das pessoas, ou que as pessoas não vivessem a consequência daquele pecado, né? Então o intercessor, ele faz isso, ele interpõe, né? 1 João, primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo 9, ó. Olha isso aqui. É só para você entender, irmão. Olha, você pode mudar a história de uma pessoa, ó. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando você se coloca como intercessor diante de uma pessoa que está em pecado com Deus, primeiramente você precisa intermediar e orar para que esta pessoa abra a mente dela de que o pecado dela pode levá-la à morte, de que o pecado dela vai desaboná-la diante de Deus, de que o pecado dela que afasta ela, né, da pessoa de Deus. Né? Então você precisa orar para que esta pessoa abra o entendimento, para que ela seja ministrada pelo Espírito Santo, para que ela seja impactada, movida pelo Espírito Santo, para que ela entenda que ela está em pecado e que o pecado dela vai levá-la para a morte, né? Não só morte física, espiritual, como também morte física. Né? Então, olha quando você se coloca como um intercessor, né, diante de uma pessoa que está em pecado, né? Por exemplo, Jó, né? Jó, ele apresentava diante de Deus sacrifícios antes mesmo dos filhos pecarem. Ele falava, esse sacrifício aqui eu vou apresentar se porventura os meus filhos pecarem. Porque ele sabia que se pecasse contra Deus, né? Ele sabia que pecar contra Deus traria consequências. Todo pecado tem uma consequência, né? Deus perdoa o pecado, mas o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, quando uma pessoa ela anda errante no pecado, né, cega, ela precisa de uma intercessão. Ela precisa que alguém interceda, né, diante daquela situação para que aquela pessoa seja esclarecida acerca das atitudes dela, né? É verdadeiramente isso. O intercessor, ele também é um atalaia, né? E às vezes, imagina, não é só orar, tá? O intercessor, ele tem esse papel importante. Então não é só orar, nós oramos, mas também nós precisamos às vezes alertar essas pessoas, né? Realmente como um atalaia. O atalaia, ele alerta as pessoas, né? Nós precisamos alertar a pessoa. E se você for ver lá o atalaia, nós vamos um dia fazer um estudo sobre isso, né? Porque se Deus coloca você para interceder pela vida de uma pessoa, Deus também vai revelar a você algumas coisas. Por exemplo, se eu estou pedindo algo por aquela pessoa, Deus, ele se revela. Se aquilo que eu estou pedindo não está de acordo, né, ou não está no centro da vontade de Deus, né, não está dentro da perspectiva de Deus, como nós falamos, Deus, ele vai nos esclarecer. Ele vai falar, olha filho, não é assim que você vai pedir, né? Deus nos esclarece. Jeremias era assim, Abacuque, não é? Abacuque, quando ele chega diante de Deus ali pedindo, até quando, Senhor? Né? Até quando? Né? Por exemplo, o próprio Moisés, né? O próprio Moisés, quando ele sobe, ele deixa o povo lá embaixo e ele sobe para orar, né? No monte. E ali ele, né, clamando a Deus, pedindo a Deus, o próprio Deus lá de cima, ele fala assim, você tá... Olha como que esse povo tá lá embaixo, Moisés. Aí ele fala, não, Senhor, eles estão em festa. Aí o Senhor fala, então, mas o alarido deles não é de quem festeja, né? Não era um alarido, era de idolatria. Então, assim, ali Deus revela algumas coisas acerca daquilo pra gente entender. Então, ele não tinha que pedir algo assim... questionando Deus, né, do que Deus estava fazendo diante daquele povo, porque, né,
Ele pediu assim, ó, até quando, né? Até quando Deus vai permitir que o povo vai, né, vai ficar no deserto, que o povo vai perecer. Às vezes nós precisamos de entender, irmão. Tem coisas que às vezes é necessário que a pessoa passe para que ela volte-se ao centro da vontade de Deus. Aí Deus nos esclarece para que a nossa oração entre dentro da perspectiva dele. Então Deus procura o intercessor, ele precisa orar de acordo com a perspectiva de Deus, tá bom? Então para isso que nós precisamos ter esse relacionamento, né, essa comunhão com Deus, para que ele se revele diante de nós. Amém? Glória a Deus. Ó, irmão, é tão lindo quando a gente começa a entender essas coisas. É lindo demais. Você começa a orar diferente, você começa a pedir diferente, né? Ó, um outro plano de intercessão, plano de Deus, tá, irmão, de intercessão. Por que ele levanta intercessores? Para liberação da vontade de Deus na terra. Eita, coisa linda. Para liberação da vontade de Deus na terra. Ó, eu falei lá do perdão dos pecados, né? 1 João, eu cheguei a ler, deixa eu ver aqui, 1 João 1 ao 9. Eu já li. Se confessarmos os nossos pecados, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Amém? E agora sobre a liberação da vontade de Deus na terra. Mateus 6, 10, que é a oração do Pai Nosso, né? A liberação da vontade de Deus na terra, sem interceder para que isso seja feito. Olha que coisa linda. É o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Coisa linda. Evangelista Margarete está dizendo aqui, Deus compartilha algumas coisas quando nós nos colocamos na brecha. É verdade. Quando nós nos colocamos na brecha, o Senhor nos esclarece, né? Para que a tua oração, para que a tua intercessão não seja errônea, né? E esteja no centro da vontade de Deus, né? O evangelista está dizendo aqui é forte, né? Muita responsabilidade. A responsabilidade de um atalaia, né? Está lá em Ezequiel 2. Eu vou ler aqui também para que não fique só na... Mas as pessoas às vezes não leram, né? Ou não se atentaram, ou faz tempo que leu, já não se lembra mais, tá? Então tá aqui, Ezequiel 2, olha isso. Quando ele fala para Ezequiel, né? Ele dá para Ezequiel a visão do rolo, né? A visão do rolo de um livro. Aí, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. E então entrou em mim o Espírito do Senhor, né? Quando falava comigo, me pôs em pé e ouvi o que ele me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelam contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, e nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Eita, meu Deus! Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o dizendo de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Então aqui o profeta Ezequiel, né? Ele também foi um dos intermediadores, né? Diante de Deus, né? E do povo. E ali Deus dá essa dura direção para Ezequiel, né? Então, às vezes a gente clama diante do Senhor, né? Até como profeta, como intermediador, como intercessor. Às vezes você fala, Deus, por quê? Né? Mas Deus, né? Aí Deus, ele nos esclarece. Para que Deus nos esclarece. Deus tem essa misericórdia de nos esclarecer, né? O porquê do que ele está fazendo, o porquê dele está permitindo. Amém?
Então tá ali, a irmã Edna Cavalheiro, é a primeira vez na live, seja muito bem-vinda, meu amor. Através dessa palavra em Ezequiel 2, eu aceitei Jesus. Coisa linda. Não é uma palavra dessa, né, irmã? Ou aceita ou não aceita. Melhor aceitar, né? Já pensou? Ser chamado de casa é rebelde. Meu Deus, né? Mas coisa linda. Deus faz da maneira que Ele quer e da forma que Ele quer. Irmãos, olha só, acerca dessa liberação da vontade de Deus na terra, tem 3 escritores, eu quero falar desses 3 aqui. O primeiro deles foi John Wesley. Ele foi um teólogo, foi um líder cristão, né? Do movimento metodista e um grande avivocionista ou avivalista, tá bom? John Wesley. Ele dizia assim, olha, Deus não faz nada na terra a não ser em resposta à oração daquele que crê. Olha você aí. Olha você como intercessor. Ele disse que Deus não fazia nada na terra a não ser em resposta à oração daquele que crê. Olha a importância de nós orarmos. Aqui ele está dizendo que a nossa oração ela é ouvida diante de Deus. E a nossa oração ela move o céu. A oração de um intercessor move o céu, irmãos. Por que que as pessoas, muitas das vezes, têm deixado de orar? Por que que o diabo, o adversário das nossas almas, a primeira coisa que ele quer retirar, né, do meio do povo de Deus, a primeira coisa que ele esfria num cristão é a oração. Porque a oração é o princípio da intercessão, né? Então, ele esfria a pessoa acerca da oração. Você deixou de orar, você deixou de interceder. Seja por você, seja pela sua casa, seja por pessoas. Você quebrou o elo da oração, você já não se encaixa mais, né, como intercessor. Amém? Como intermediador, como intercessor. Se você não tem vida de oração, não tem como você interceder. Tá bom? Sério isso, hein? Já o segundo autor que eu quero falar aqui, Edward Bowles, ele diz assim, é um outro escritor, também líder da Metodista, e ele escreveu 11 livros. Dos 9, ele escreveu sobre oração. Então, é um moço que sabe do que ele está falando. Escreveu sobre oração. E desses 11 livros, irmãos, apenas 2 foi lançado antes da morte dele. Os demais foi tudo depois. Mas olha que coisa linda que ele diz. Deus molda o mundo de acordo com a oração. Forte, né? Ele fala assim, quanto mais oração houver no mundo, melhor ele será. Mais poderosos serão as forças contra o mal. Você entendeu isso aqui? Não, você está entendendo isso daqui? Por isso que o diabo quer tirar de você o desejo de oração. É por isso que o diabo... Sabe por quê, irmão? Quando o desejo da oração sai de nós, sabe o que a gente se torna? Nós nos tornamos inertes. Olha isso daqui. Nós nos tornamos inertes. Nós nos tornamos ociosos como cristão. Porque o cristão que não ora, como é que faz? O cristão que não ora, né? É sério isso daqui. Aí ele fala, Deus molda o mundo de acordo com a oração. Então, eu entendo que quanto mais nós oramos, quanto mais houver oração no mundo, melhor ele será. Olha, o Senhor vai moldando o mundo de acordo com a oração. Irmão, quanto mais a gente clama, quanto mais a gente ora. Esses dias nós estávamos passando por uma situação e o Senhor me puxou a orelha. O Senhor falou assim, te posiciona na oração. Eu falei, meu Deus, e você, irmão? Porque você se pega às vezes, né, na sua soberba, achando que você está fazendo muito, achando que você está fazendo é bom, achando que você está fazendo o suficiente. Não, o Senhor falou, tá pouco. Eita, Deus falou, tá pouco. Sabe por que isso ainda não mudou? Orando pouco. Sabe por que essa situação ainda permanece? Pouca oração. Se coloca mais, ora mais, busca mais, intercede mais. Irmão, a oração ela tem poder. Lembra quando Daniel se colocou? Daniel se colocou. O texto bíblico vai dizer, desde o primeiro dia em que tu aplicastes o teu coração a orar-me, eu ouvi.
Eu dispensei dos altos céus naquele dia, foi resposta imediata de Deus para Daniel. Mas aí o príncipe da Pérsia se levanta, aí é Deus, amém? Deus, ele mesmo vai resolver. Batalha espiritual, presta atenção nisso aqui. Olha que coisa linda, irmão, tá queimando meu pé. Meu pé tá pegando fogo. Sabe o que acontece? Olha, presta atenção, Daniel orou, a oração de Daniel foi tão forte, ela foi tão perspicaz, né? Foi tão intrépida, que Deus ouviu no primeiro momento. Porque tem orações que Deus não ouve na hora, tem oração que Deus ouve depois, tem oração que Deus não age na hora, mas tem oração, irmão, que move o coração de Deus de uma maneira, e ele se manifesta assim, ó, no já. E aí o Senhor falou assim, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, eu ouvi, eu liberei do céu, Mas o príncipe da Pérsia se levantou. Aí entra a batalha no mundo espiritual, que até uma coisa é você pedir, outra coisa é nós recebermos, né? Só que à medida que o príncipe da Pérsia se levantou, aí nessa peleja nós não teremos que pelejar, que essa peleja é do Senhor, né? A gente está falando de batalha espiritual, a gente está falando de um nível de espiritualidade muito grande, mas isso não quer dizer que você não orou, não, você orou, Deus fez. Aí agora tem a batalha no mundo espiritual para que a bênção do Senhor chegue até as nossas mãos, né? Que nós também temos que pedir, quando você vê que algo está embargado, você peça ao Senhor, né? Peça ao Senhor que... peça entendimento para o Senhor, Senhor, o que está acontecendo, né? O que é que está acontecendo, que a bênção não chega, que eu não encontro respostas, se o adversário tem se levantado, né? Aí Deus, ele vem intervém, porque ele mandou o anjo, né? Ele mandou o anjo Miguel, a espada desembainhada, a lutar contra o príncipe da Pérsia, para que aquilo que Daniel pediu, aquilo que Deus ouviu, né? Porque Deus falou que ouviu a oração dele, chegasse nas mãos de Daniel, chegasse sobre a vida daquele povo. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Quando a sua oração, Deus molda, olha isso, Deus molda o mundo de acordo com a oração. Então quanto mais oração houver no mundo, melhor ele será. Quanto mais oração na sua casa, quanto mais oração no seu ministério, quanto mais oração na sua igreja, quanto mais oração, eita irmão, no seu trabalho, quanto mais oração, aquilo vai ser moldado de acordo com o que você ora. Não é forte isso daí? Às vezes a gente acha que intercessor, deixa eu só colocar aqui que acabou, já deu o nosso horário. Quando a musiquinha acaba, é porque já deu o nosso horário. Eu já vou parar. Tá bom? Em nome de Jesus. Só quero fechar esse pedacinho. Nós vamos continuar na quarta-feira com a nossa escola de intercessão. Tá bom? Tá aqui. O terceiro. E eu vou voltar a falar sobre isso, tá, irmãos? Eu vou até marcar aqui. Que eu quero falar mais sobre isso. Tá? Acerca de Deus moldar o mundo de acordo com a oração. Quanto mais ele será, mais poderosas serão as forças contra o mal. Se as pessoas entendessem, irmão, por isso que às vezes o diabo traz divisão, às vezes o diabo traz inimizades, né, dentro de um grupo, dentro da igreja, porque quanto mais pessoas estiverem reunidas naquele propósito, aquele mesmo propósito, mais ação divina nós vamos ter, né? Porque a concordância, nós estamos concordando, né? Nós estamos aqui orando, por exemplo, as pessoas estão pedindo oração, né? Não é só a pastora, uma coisa é só a pastora orar, e outra coisa é todo mundo orar. Então eu quero chamar você que está aí, você que, né, se colocar como intercessor, e nós vamos orar aos pedidos de oração ao final, tá bom? O nome do Senhor vai ser glorificado, tá? Então a força do mal, irmã, ela vai se diminuindo com a oração. Você anula a força do mal com a oração. É muito forte. A gente está orando pouco, irmão. A gente ora pouco demais. Meu Deus, o Espírito Santo está me constrangendo. A gente ora pouco. Tá bom? Vamos orar mais. Como intercessores, nós precisamos orar mais. Ter mais vida de oração. Uma certa feita, uma pessoa falou que estava constrangida pelo Espírito Santo porque ela estava orando pouco. Estava muito ligada a redes sociais, muito presa ao WhatsApp, a Facebook, horas e horas. E é verdade, irmão. Vou te ser verdadeiro. Né? Às vezes a gente fica preso. Às vezes, assim, por exemplo, aqui, você está no estudo. Amém?
Então você está enriquecendo o seu conhecimento, né, acerca da palavra de Deus, é coisa que beneficia o reino. Mas tem situações, irmão, e há de convir, quantas né, em coisas que não nos edificam. E a gente fica ali, irmão, preso naquilo horas e horas, né? Uma novela, um filme, e a gente poderia estar nessa espiritualidade, né? Nessa oração, né? Nessa guerra, orando. Quanto mais oração. Tem uma pessoa que eu conheço, e ela é intercessora, e ela faz os relógios de intercessão. E esses dias até ela colocou 200 horas de intercessão, coisa mais linda, porque ela sabe o poder da oração, ela sabe que a oração muda a história, a oração molda, né, molda o mundo verdadeiramente, tá bom? Ó, um outro escritor aqui que eu falei que ia falar de 3, tá? Falei de John Wesley, Edward Bond e Peter Wagner. Ele diz e concorda, ele fala assim: Deus permite que tomemos decisões que podem influenciar a história. Olha isso aqui. Deus permite que nós tomemos decisão que pode influenciar a história. Já pensou, irmão? Você vê na Bíblia aqui, ó, muitas pessoas que influenciaram a história de um povo. Influenciaram a história de, por exemplo, quando Deus chama Jonas, né? Quando Deus chama o profeta para poder lhe orar por Nínive. Ali ele foge do propósito de Deus, né? Ele foge. Que ele achou que não, né? A vontade dele não estava alinhada à vontade de Deus. Deus já tinha dado uma ordem, né? E o Senhor mandando que ele orasse, que ele intervisse por aquele povo, né? Para que Deus mudasse a história daquela nação, daquele povo. Muito forte, né? É muito forte isso. Às vezes a gente está como Jonas, né? Às vezes então agora pegou. Fica aí na live, não sai não. Pegou. Louvado seja Deus. Deus dá uma direção pra gente, né? Deus nos dá, irmãos, poder de decisão, de nós orarmos para influenciar. Seja um influenciador. Esses homens foram influenciadores, né? John Wesley foi influenciador. Edward Bonds foi um influenciador. Peter Wagner foi um influenciador. Eu acabei de comprar a Samara, a evangelista Samara está assistindo, né? Acabei de comprar a coleção de livro dele. Edward Bonds, Poder da Oração. São 6 livros, é um kit. Vai chegar, nós vamos estudar eles todinho e eu vou passar para vocês, tá bom? Coisa mais linda. Então, olha só, Deus permite a gente escolher, ter tomadas de decisão que vai influenciar a história, seja história de vida de alguém, história de uma nação. Muito forte, né? Muito lindo isso. E olha o que ele diz, a inação humana, inação, irmãos, ó, só para finalizar, tá? O que é inação? Coloca aí para mim, evangelista. Inação quer dizer inércia, inação humana, com I, tá? Inação humana, ou seja, inércia, ausência de ação. Inação quer dizer falta de ação, tá? Inércia, ociosidade, ou seja, a gente vê uma situação e você se torna inerte, né? Você se torna ausente de ação, você não faz nada por aquela situação, para mudar aquela situação, para intervir diante de Deus aquela situação, né? A falta de ação, ociosidade. Olha isso, irmão. Então, a inação humana, ela não anula a redenção. Amém? Quer dizer que aquilo que Deus tem para fazer, Deus vai fazer. Porém, ela torna ineficaz, olha isso, ou seja, não produz o efeito desejado. É muito forte isso aqui. Ela não anula, mas ela torna ineficaz, ou seja, não produz efeito, né? Então, antes o produzir efeito é lindo, né? Você como intercessor, você sabe que a tua intercessão, que a tua oração, ela vai produzir efeito. Ai, que coisa linda. Vai produzir o efeito desejado, ela vai ser operante. Olha, a oração operante, né? E quando você se torna inerte àquela situação, ou seja, você aceita, você vê, você sabe da situação, mas você aceita, você fica ocioso, você fala, não vou fazer mais, não vou orar mais, cansei, deixa pra lá, você está sendo inerte.
né? Você está sendo inerte. E o Senhor não nos chamou para isso. E nós somos irmãos pequenos. De repente você fala, pastora, eu não tenho chamado de intercessão. Né? De repente você não tem esse chamado, né, de ser um intercessor, como ministério, né, de estar lá na igreja. Mas você é um intercessor da sua casa. Você é intercessor da tua família. De repente Deus conta com você para mudar essa história. Deus conta com você. Deus conta com a tua ação, né? Com a tua eficácia na oração, na intercessão, para que Ele mude a história, né? Às vezes você vê as pessoas da família ali, você vê pessoas que vai passando aquilo de filho, neto, e às vezes a gente não faz nada, não. A nossa intercessão, começa a interceder, começa a quebrar aquilo no mundo espiritual, começa a orar, começa a mudar. Deus te dá autoridade de mudar histórias através da oração. Olha, isso é intercessor, tá bom? Então, depois eu vou falar aqui, até eu coloquei um exemplo aqui em 1 Reis 18, de Elias, né? Elias ali na época da seca, né? Quando Deus, 1 Reis 17, ele mesmo profetiza. Ele mesmo profetiza que não haveria chuva. Não vai haver chuva sobre a terra. E realmente não choveu. Né? Não choveu, não caiu, não houve orvalho, não houve nada, irmão, debaixo da palavra do profeta. Mas chegou o tempo que o próprio Deus mandou ele subir no cume do monte, né? Aí ele sobe no cume do monte e ali ele começa a orar. Agora para que chova. Aí o Senhor já tinha pré-anunciado a chuva, de que voltaria a chover, né? E aí ele sobe no cume do monte e começa a interceder para que aquilo acontecesse logo, porque Samaria estava tomada por uma grande fome, né? Por causa da seca. E ali ele se coloca, né? Então a ação desse profeta influenciou, né, toda uma nação, né, toda uma cidade, né, todo um povo, tá bom? Então todos nós, está escrito aqui, ó, todos nós temos esse chamado de uma forma ou de outra para intercedermos uns pelos outros, amém? A evangelista Margarete está dizendo, se Deus quer que a gente ore, é porque Ele quer responder a nossa oração. Não é lindo isso? É lindo. Lembra que eu falei no começo? Que eu falei do plano de intercessão, né? A intercessão, louvado seja Deus, ó. O plano de Deus, né? O plano da intercessão, Deus quer trabalhar na terra, nos usando, né? Nos usando como intermediadores, tá bom? Então, seja você um intercessor, tá bom? Da tua casa, da tua família. Louvado seja Deus, não fica inerte, né? Não fica inerte, irmão, diante dessas situações, tá bom? Não fica ocioso, não se ausenta de ação, tá? Mas seja eficaz, né, na sua oração, tá bom? Louvado seja Deus. A irmã Maria Marques está dizendo, saudade, irmã Lia, ó, beijo no teu coração, tá bom? Te amo em Cristo Jesus, muita saudade. Ela está dizendo ali, eu preciso orar mais pelo meu lar. É verdade, irmã Maria, tu tem um chamado, você sabe, né? De intercessão, tu era do círculo de oração. Eita, meu Deus, agora pegou. Amém? Então, volte à ação, tá? Volte à eficácia da ação. Amém? Alessandra Galindo, a oração renovou meu casamento. Glória a Deus por isso. Coisa mais linda, irmã. O poder da oração, ela é um negócio fora do comum, tá bom? Nós vamos continuar, louvado seja Deus, a escola de intercessão. Olha, irmão, não perca, um negócio tremendo do céu, tá? Quarta-feira nós vamos vai estar comigo a evangelista Samara, vai estar comigo aqui, nós vamos fazer talvez tela dupla, né? Para que fique melhor os espaços, né? Que às vezes a gente põe dupla aqui e aí, né, fica ruim. Mas eu vou chamá-la na tela e aí nós vamos compartilhar, tá bom? Ela está aí trabalhando comigo nesse tema. Louvado seja Deus, né? A evangelista está dizendo aí, Senhor, nos desperta para a intercessão, tá? Eu acredito, irmão, com essa introdução. Hoje nós fizemos uma introdução. Você já vai mudar alguns conceitos. Eu tenho certeza, tá bom, irmão Francisco Gomes? Deus te abençoe, tá? Louvado seja Deus por esse dia. Amém. Esse é o dia que o Senhor fez, tá? Para nos abençoar. Vamos orar? Vamos orar aí. Louvado seja Deus pelos pedidos de oração.
Oração pela vida do pastor Vicente, da Igreja Unida. A irmã Lília Oliveira está pedindo. Oração também pela filha da irmã Lília, né? Que é a Laisla, pelo Manuel e pelo Lucas. Nós vamos orar, tá bom? Também oração, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se não sumiu dos meus comentários, mas eu vou apresentar aqui. Oração para minha família, a irmã Raquel Nunes. Glória a Deus. Edna Cavalheiro está pedindo oração pelo esposo, minhas filhas, genro, meu neto, Mateu, que está chegando. Glória. Aleluias, né? Que o Senhor, Ele esteja aí no controle, né, de todas as coisas, tá bom? Em nome de Jesus. E as bênçãos do Senhor, ela não acrescenta dores, tá bom, irmã? Recebe isso da parte do Senhor, tá bom? Aleluia. Então, nós vamos colocar aí. Se você tiver, irmão, acho que ficou bem lá para trás. Se eu não falei do seu pedido de oração, coloca aí para mim. Vai comentando enquanto eu estou orando, que eu vou apresentando, tá bom? Tá ali também a oração pela família da irmã Vanessa, né? Que perdeu seu irmão hoje, né? Evangelista Samara esteve lá no sepultamento, né? No velório, né? Representando lá o Ministério do Tempo de Restauração, juntamente com o Bispo Silas, né? Levando consolo para a família, tá bom? Nós vamos orar. Também ali oração pelo filho Miguel, a irmã Solange Adriano. Um beijo no teu coração, viu, irmã Solange? Glória a Deus, amém? Irmão, todos vocês estão convidados aí a conhecer nosso ministério, né? Fica ali na Professor Antônio de Castro Lopes, número 1391, no centro do Ermelim, tá bom? Na nossa sede da MTR. Vai lá nos conhecer. Nós estamos tendo os cultos presenciais. Louvado seja Deus. Dentro dos parâmetros de segurança, estamos tendo culto normalmente, tá? Toda terça, quinta, às 19h30 e aos domingos, culto da família, às 10 horas da manhã, tá bom? Louvado seja Deus. A irmã Andréa Regina está pedindo oração pela vida espiritual. Nós vamos orar. Evangelista Margarete, pelos líderes do ministério. Realmente, apresenta, evangelista, todos os líderes, toda liderança precisa de intercessores, né? Precisa de uma oração intercessória, tá bom? Louvado seja Deus pelos meus pastores. Obrigada, filha. Somos carentes da oração dos irmãos, tá? Irmão Júnior Ruas, oração por Valdemar. Vamos orar, seja feita a vontade de Deus sobre a vida dele, tá bom? Glória a Deus. Como atalaias do Senhor, vamos orar? Vamos pedir. Você agora entendeu o papel do intercessor? Nós vamos orar. Soberano Deus eterno, Pai, em nome de Jesus. Nesta hora, Senhor, meu Deus, nos colocamos, ó Pai. Aleluia, Senhor, como intercessores, diante, Senhor, meu Deus, da petição do teu povo. Que tu venha, Senhor, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Aleluia. O Senhor venha fazer da tua visitação, Senhor, sobre cada situação, sobre cada petição, sobre cada vida, sobre cada família representada, Deus. Ainda que nós não conheçamos, Pai querido e Pai amado, a necessidade do teu povo, de cada um, mas o Senhor assim o conhece. Pai, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja, Pai querido, restituição. Em nome de Jesus, que haja visitação da parte do Espírito Santo sobre cada um. Que haja fortalecimento, Senhor, que haja injeção de fé, que o Senhor visite o ânimo do teu povo, que haja salvação, Senhor, no lar dos teus filhos, aqueles que ainda não conhecem a palavra, não foi alcançado, visitado, aleluia, não alcançou ainda a salvação em Jesus Cristo, seja visitado agora em nome de Jesus, Pai, liberta, Pai, curando toda a enfermidade na alma, no físico, que seja feita, Senhor, meu Deus, a tua vontade, Pai querido. Aleluia, sobre a vida dos teus filhos. O Senhor põe testemunho sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa guardar a cada um dos teus filhos que aqui estão nesta noite, que participaram desse estudo. Aleluia. Que o Senhor possa nos dar uma noite abençoada de sono. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, meu Deus, o sono reparador, Pai, nesta noite. E que amanhã o Senhor possa também nos conceder um dia abençoado na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Aleluias, né? A irmã Maria Marques está pedindo pela saúde. Deus visite a tua saúde, tá bom, irmã Lia? Em nome de Jesus, tá? Depois chama a pastora no privado, tá bom? Nós vamos orar juntamente. E eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado e a tua vida vai ser visitada pelo Senhor, tá bom, irmã Lia?
Os cultos já voltaram, tá? Tô sentindo tua falta. Deus te abençoe, a irmã Edna Cavalheiros, né? Seja muito bem-vinda, tá bom? Volte sempre que puder. Marque mais pessoas. Ah, irmão, você que tá aí assistindo e ainda não participa lá do grupo Café com Palavra, tá bom? É um grupo no Facebook. Você só se torna membro lá, tá? E adicione pessoas, né? Compartilhe o nosso link, tá bom? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Pastor Fábio, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Pastor Fábio hoje ficou quietinho, não tomou café, né, Pastor Fábio? Aleluia, irmã André também. Um beijo. Deus abençoe, evangelista Margarete. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Até quarta-feira. Este foi mais um Café com Palavra com a pastora Yara. Deus abençoe.